O novo ateísmo é o nome dado ao conjunto de ideias que sustentam a visão de que a religião não deve ser simplesmente tolerada, mas sim contraposta e criticada. Além disso, prega que a religião deve ser exposta mediante o uso de argumentos racionais. O teólogo e historiador Luiz Fernando Ramos é o nosso convidado de hoje para falar desse assunto. Muito obrigado por estar ligado aqui na Rede Super para assistir mais um programa Mente Aberta. E hoje, no programa Mente Aberta, tenho o prazer de conversar com um pastor que é meu amigo já há muitos anos, o pastor Luiz Fernando Ramos. Pastor Luiz Fernando, que é teólogo, historiador. Temos a mesma formação, somos teólogos, historiadores, e vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, sobre o ateísmo. Mas vamos falar sobre o novo ateísmo. Eu quero agradecer muito ao pastor Luiz por vir nos ajudar aqui no Mente Aberta. Pastor Luiz, seja bem-vindo, querido, ao programa Mente Aberta. Eu agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui com você. Agora, se eu chamá-lo de Luiz, já sabe problema. Que pode sair. Está dentro de casa. Então, estamos em casa. Quando a gente fala de novo ateísmo, se é novo é porque ateísmo não é uma coisa tão nova assim. Então já temos um ateísmo antigo aí. Né? Na antiguidade, na história da civilização, muitos ateus existiram, o ateísmo foi muito forte, porque a gente sempre ouve história das religiões, né? Islamismo, budismo, shintoísmo, o próprio cristianismo, judaísmo. Mas os ateus, historicamente, foram presentes ou não? Isso é coisa nova mesmo? Sempre foram presentes, mas nunca com a agressividade que os novos ateus se propõem. Ah, entendo. O ateu normalmente clássico, ele está satisfeito em ser ateu e ficar na sua. Os novos ateus, eles estão como que numa cruzada evangelística para difundir o ateísmo de uma forma agressiva. Então eles escrevem livros, eles participam de debates, produzem documentários e assim por diante. Eles estão com a ideia fixa de que a religião é um mal que deve ser extirpado da sociedade. Então o ateísmo clássico, digamos assim, o ateísmo até o século XX, era um ateísmo de negação da existência de Deus, mas não era não havia uma apologética, uma defesa. Não, eles eram mais tranquilos. Hoje, por exemplo, nós temos, por exemplo, aquele livro do Dawkins, Deus no Delírio, que quando foi lançado na Inglaterra, ele vendeu em um ano 2 milhões de cópias, não é? Então eles têm essa proposta de difundir. Eles estão, por exemplo, com campanhas em ônibus na Inglaterra, difundindo a coisa. Então, assim, é uma nova etapa que a igreja precisa acordar para ela, porque a gente falar de Jesus e de Deus hoje exige um pouco mais de visão mais aberta, porque a coisa não se resume mais em dizer que Cristo é a verdade. Ok? Quando hoje, atrelado ao ateísmo, tem o relativismo. Não é? Que não há verdade em hipótese alguma. Então, quando você fala que Cristo é a verdade, as pessoas não questionam. Elas falam assim, é a sua verdade. Entendo. Ok? Entendo. É verdade para você. Para você. Então, agora, a gente tem alguns componentes que deveriam ser destacados na questão da igreja, porque o ateísmo ainda ele acredita em verdade. Entendo. Não é? Ele tem pontos em comuns com a fé, não é? O relativismo não tem ponto em comum. Tudo é um franco atirador. No absoluto. No absoluto. Então a gente pode chegar a dizer assim, existe um relativismo absoluto? Não. Por quê? Porque ao dizer que não há verdade, ele afirma isso é um absoluto. Verdade. Exatamente. Não é? No século XIX, Luiz, como historiador, você lembra, né, dessa época, você estudou muito sobre essa época, nós tivemos alguns nomes muito importantes que ameaçaram a fé cristã. Né? Por exemplo, Charles Darwin, com a teoria da evolução, que ameaçou a fé cristã da perspectiva criacionista. Karl Marx, dizendo que a religião era o ópio do povo. Né? Nietzsche também, né? Na negação, né, de Deus como absoluto. Esses homens, essas ideias do século XIX, elas não provocaram um estrago tão grande na igreja como talvez o novo ateísmo vai provocar, né? Na virada do século XIX para o século XX,
nós já tínhamos uma teologia liberal muito proeminente que fazia coro com os ateus mais clássicos, não é? Trouxe um estrago na virada do século, porque os teólogos eles recuaram perante isso. Eles não tiveram uma agressividade contra. Por exemplo, teve um ateu chamado Sebastian Farrell, que ele escreveu 12 teses que Deus não existe. Isso abalou a Europa na época, tá certo? Mas hoje você pega as teses dele, ele mesmo cai por terra, porque são fracas, não é? Então ele fala, por exemplo, se Deus criou a matéria, logo Deus é matéria. Aí a gente contrapõe assim, se o relojoeiro criou o relógio, ele é um relógio? É, perfeito. Não é? Então, eles causaram um certo estrago, mas a igreja suportou. Sim. Agora, nós estamos numa fase em que a igreja precisa acordar para o fato em que estamos no pós-modernismo, em que tudo é relativo, e eu preciso agora entrar com outros argumentos que possam demonstrar a viabilidade de Deus, ok? E da fé. Não é? Os argumentos clássicos de São Tomás de Aquino, aquele argumento ontológico, nós temos uma série de argumentos que foram levantados, sobretudo na teologia católica, né, clássica, e eu cito São Tomás de Aquino, que talvez tenha sido um dos grandes nomes. Né? Esses argumentos foram importantes para aquela época. Só que parece que o ataque hoje é outro, né? Esses argumentos ainda são válidos, porque esses argumentos da teologia clássica, sozinhos, isolados, eles carecem de força. Mas os 5 argumentos clássicos, eles são fortes em si. Agora, hoje, por exemplo, quando nós percebemos essa confrontação aberta, nós tínhamos que partir, por exemplo, para um argumento chamado redutio absurdum. Ou seja, eu reduzo ao absurdo. Isso quer dizer o quê? Quando eu pego o contrário para provar que existe o certo. Entendo. Por exemplo, quando, por exemplo, o que seria a vida humana sem Deus? O que seria essa vida sem Deus? Seria um grande absurdo, porque eu não teria valores morais absolutos que eu pudesse trazer para o presente e dizer assim, isso é mal, isso é bom. Não é? O ateísmo, ele carrega consigo uma grande desesperança. Porque se não há vida após a morte e se não há um Criador para quem eu deva prestar contas, então o meu final é o túmulo mesmo. Então não faz diferença se eu fui uma Madre Teresa de Calcutá ou se eu fui um Stalin. Eu vou terminar no túmulo do mesmo jeito. Moralmente não tem valor essas coisas. Então, outra coisa, não tem significado a minha bondade, porque ela vai cair naquela vala comum, que é um túmulo frio. O cristianismo não, ele traz consigo a esperança de uma nova vida, ok? E de uma eternidade junto com o Criador. Então, o ateu não quer dizer que ele é imoral, que ele é perverso. Não, ele não tem essa esperança da vida. Por exemplo, 2 filósofos franceses, né? O Sartre e o Camus, eles chegaram à seguinte conclusão. Se Deus não existe, a vida é um absurdo. Só que eles não pegaram a ausência de Deus, da vida, para mostrar que Deus existe. Eles somente assim afirmaram, a vida é um absurdo. E descreveram o absurdo da vida. Estou lembrando, você citando aí Sartre, né? Eu estou lembrando de um pensador brasileiro que foi um jornalista muito importante no Brasil no século XX, né? O Paulo Francis, lembra do Paulo Francis? E infelizmente já faleceu o Paulo Francis. E o Paulo Francis, ele, talvez parafraseando, né, aquela máxima latina, né, não creio nas burras, pelo que elas ai, né? Não creio que existem bruxas, mas que elas existem. Não creio em bruxas, mas que elas existem. Ele dizia o seguinte, eu sei que não existe inferno, mas eu morro de medo de ir para lá quando eu morrer. É interessante porque as pessoas, os grandes pensadores, os grandes intelectuais, têm uma resistência muito grande ao sobrenatural. Né? O novo ateísmo, ele está tentando pegar esse grupo aí, dessas pessoas intelectuais que não querem crer no sobrenatural? É interessante por quê?
Porque como a proposta deles é extirpar Deus da sociedade, eles têm que arrumar alguma coisa para ficar no lugar. Você não cria um vácuo e fica só o vácuo. Eu tenho que preencher isso. O ateísmo não tem as características últimas da divindade. Então, ele joga o seu adepto nesse vácuo de existência. Então, não é só esse intelectual que não crê no sobrenatural. Hoje, a pesquisa mostra que a geração presente ela é mais ignorante em termos de ética e de Bíblia. Então, é uma geração que não sabe dessas coisas. Ela vive no imediatismo urgente de um dia após o outro. Então, o homem moderno hoje, ele não tem tempo de pensar na vida, dele se autoexaminar, nem responder às grandes questões. Por que eu estou aqui? Eu estou indo para onde? Qual que é o fim da minha existência? Porque se parar para pensar com o conteúdo que tem hoje, entra em parafuso. Ele não tem resposta para isso. Então nós vemos hoje uma geração totalmente em cima de adrenalina. Você vê, por exemplo, no nosso tempo de mocidade, quem falava em rapel? Você paga para passar medo, você faz para sofrer. Então, assim, hoje, por exemplo, tem vários vídeos pela internet de pessoas que pegam carros possantes na contramão, alta velocidade, elas vão até onde der para ir. E o acidente que der, deu. Absurdo isso, né? Então a vida tornou-se uma coisa banal, porque eu não tenho um significado último, eu não tenho uma esperança pós-morte. Eu tenho só o aqui e o agora. E o aqui e o agora é um absurdo, é um fardo, é uma coisa cansativa. Não é? Se eu não me engano, o Huxley, ele disse que a vida tornou-se uma náusea, né? Causa náusea na gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.